Y son por lo menos 7 embarcaciones de guerra junto con un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear que están en la región o aproximándose ya a las costas del vecino país, transportando a más de 4.500 marineros e infantes de marina. El USS Samson se suma al buque USS Lake Erie, que fue visto cruzando el Canal de Panamá desde el Pacífico al Caribe el viernes en horas de la noche. Esto después que la administración de Donald Trump desplegara buques de guerra cerca a las costas de Venezuela, asegurando que se trata de esfuerzos para enfrentar el narcotráfico en esa região. A presença de contratorpedeiros, porta-helicópteros e até de um submarino nuclear dos Estados Unidos no Mar do Caribe causou espanto e preocupação nos ditadores regionais. Trata-se de uma preparação para uma ação coordenada contra 3 regimes que se tornaram símbolos de opressão e narcotráfico: Venezuela, Cuba e Nicarágua. O recado de Washington é claro. Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel e Daniel Ortega estão no centro de uma operação que promete redesenhar o equilíbrio de forças no continente. O alvo principal segue sendo Nicolás Maduro, acusado de comandar o cartel de Los Soles, formado por oficiais da alta cúpula militar chavista, que transformaram a Venezuela em um corredor de drogas para o mundo. Para os norte-americanos, derrubar Maduro é golpear diretamente a estrutura criminosa, que alimenta cartéis internacionais e financia a sobrevivência de sua ditadura. Sejam bem-vindos ao Vida no Quartel. A reportagem da revista Veja, publicada em 2 de setembro de 2025, destacou como a movimentação militar no Caribe preocupam os 3 ditadores. Maduro endurece seu discurso, Miguel Díaz reforça sua ligação com Moscou e Daniel Ortega intensifica a repressão interna. Todos sabem que a pressão militar pode se transformar em ataque real a qualquer momento. Mas a estratégia vai além das fronteiras venezuelanas. Cuba, sob o comando de Miguel Díaz-Canel, que herdou a ditadura da família Castro, é vista pelos Estados Unidos como o braço ideológico da resistência autoritária na região. Sua ditadura, marcada por censura, repressão e ausência de liberdades civis, é mantida graças ao petróleo venezuelano e o apoio de aliados externos como Rússia e China. Se o regime na Venezuela ruir, Cuba perde sua sustentação. A Nicarágua completa o triângulo ditatorial sul-americano. Daniel Ortega transformou o país em um estado policial, sufocando opositores, controlando a imprensa e desmontando qualquer traço de democracia. Para os Estados Unidos, Ortega não é apenas um ditador, mas um facilitador do tráfico e da corrupção institucionalizada na América Central. Analistas concluíram que a ofensiva do governo Trump envolve cerco naval, bloqueio aéreo e operações especiais em território inimigo. A ideia é impedir qualquer rota de fuga ou resistência prolongada. Para você que deseja criar páginas profissionais sem complicação, o No Sweat é a solução perfeita. Todo negócio precisa de uma presença digital forte, mas depender de terceiros custa caro e leva tempo demais. Enquanto você espera, seus concorrentes já estão faturando. Com o No Sweat, você conversa com a inteligência artificial, descreve seu produto ou serviço e em poucos minutos tem uma página profissional pronta para vender. Centenas de empreendedores já conquistaram sua autonomia digital com essa ferramenta. Clicando no link da descrição ou do comentário fixado, você que é inscrito do Vida no Quartel pode testar o No Sweat de forma gratuita e criar sua página ainda hoje.
começando a vender de imediato sem depender de ninguém. Clique já e aproveite o No Sweat. O plano norte-americano para avançar sobre 3 ditaduras na região ganhou corpo após relatórios da inteligência revelarem como os 3 regimes colaboram, direta ou indiretamente, com redes de narcotráfico internacional. A Venezuela fornece saída estratégica, a Nicarágua serve de corredor e Cuba atua como ponto logístico de redistribuição. Essa engrenagem sustenta ditaduras e financia facções criminosas no continente. A Casa Branca enxerga nessa oportunidade a chance de dar um golpe triplo, dispensando uma nova movimentação do Comando Sul no futuro. Enfraquecer Maduro é cortar a linha de suprimento de Cuba. Neutralizar Ortega é fechar uma rota usada por traficantes e milícias internacionais. Ao mesmo tempo, o impacto simbólico de atingir 3 ditaduras em uma só ação colocaria os Estados Unidos novamente como protagonistas na geopolítica latino-americana. Maduro continua usando uma retórica para angariar apoio, dizendo que enfrentará os Estados Unidos com suas forças militares e com suas milícias armadas. Mas a realidade é outra. A Venezuela não tem poder bélico para enfrentar os Estados Unidos. A estratégia do regime é esconder Maduro em bunkers, prolongando sua sobrevivência e tentando evitar a captura direta. Já em Cuba, Miguel Díaz tenta se mostrar confiante, mas a população vive a pior crise econômica dos últimos tempos. Faltam alimentos, energia e liberdade. Qualquer ataque militar que isole Cuba da Venezuela pode acelerar a implosão interna do regime comunista. Já Ortega, que governa a Nicarágua ininterruptamente desde 2007, possui poucas condições de resistir a uma ofensiva coordenada, haja vista o tamanho reduzido do país. Sua força se baseia na repressão interna e no controle absoluto do Estado, mas diante de um bloqueio militar e sanções intensas, a Nicarágua tende a se isolar completamente. O pano de fundo das ações militares ordenadas por Trump é uma estratégia geopolítica que pode reconfigurar a América. Os Estados Unidos sabem que permitir a continuidade desses regimes significa abrir espaço para a China, Rússia e até o Irã de avançarem em território latino-americano. A ofensiva militar tem, portanto, caráter duplo: destruir redes criminosas e impedir a instalação de potências rivais no quintal de Washington. O Brasil surge como peça lateral nesse tabuleiro. Embora não esteja sob regime ditatorial, o povo brasileiro sofre com facções criminosas que operam como verdadeiras forças narcoterroristas. O PCC e o Comando Vermelho já atuam internacionalmente e a negativa do atual governo brasileiro em reconhecer essas facções como narcoterroristas enraiveceu ainda mais a Casa Branca, que viu no gesto uma espécie de conivência. O Partido dos Trabalhadores, que é o partido do atual presidente do Brasil, criticou oficialmente a movimentação dos Estados Unidos na região, chamando-a de ingerência externa. Mas parte da população brasileira observa com esperança, acreditando que a queda de Maduro, Gabriel Dias e Daniel Ortega poderia abrir caminho para uma ofensiva mais ampla contra organizações criminosas no continente, inclusive no Brasil, com o apoio das forças locais. O
governo Trump já manteve encontros diretos com Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez, deixando claro que o comando político da Venezuela será entregue a quem realmente venceu as eleições de 2024. Isso significa que, ao assumir publicamente esse compromisso e ao mesmo tempo promover uma grande movimentação militar na região, que inclui até a presença de um submarino nuclear, os Estados Unidos indicam que uma ação efetiva para neutralizar o regime está muito próxima de acontecer. Será que uma operação estratégica poderia ocorrer também em território brasileiro com o objetivo de capturar e neutralizar organizações narcoterroristas? Como você imagina que essa ação seria possível, sem a conivência do atual presidente do Brasil? Deixe aqui seu comentário e vamos para o debate. Aqui no Vida no Quartel, você fica por dentro de tudo o que rola no mundo militar. Deixe seu like, inscreva-se e assista a um dos vídeos que está aparecendo na sua tela. Avante, combatentes! Até a próxima!